Olá, viva a todos. Ora bem, à nossa frente temos aqui o próximo projeto, que não é bem uma revisão, é mais uma análise de um problema persistente e que eu vou tentar, obviamente, ajudar. O que é que se passa com este TAKG 6500? Pronto, o proprietário fez uma revisão, portanto, deste aparelho, condensadores, recaps, transistores, uma série de situações. Utilizou, portanto, componentes de muito boa qualidade. Pela descrição que me faz, eu ainda não abri o aparelho, fez tudo by the book, e bem feito, só que depois teve um pequeno azar com o aparelho. Tinha este aparelho ligado através do auxiliar a um DAC, a válvulas, não estou em erro, e tinha o telemóvel ligado através do USB ao DAC. E aconteceu um episódio estranho, que foi, tinha o DAC desligado, tinha o telemóvel ligado ao DAC através de um cabo USB, o DAC estava desligado, mas o amplificador estava ligado. E simplesmente tirou o cabo USB do DAC, desligou. Okay? Ao fazer isto, ouviu um pop nas colunas, penso que na coluna, nas duas ou na coluna do lado direito, agora não sei precisar. E depois, que foi no coluna do lado direito, e depois quando foi testar o amplificador, não tinha som no canal direito. Fez a sua análise, havia 2 transistores que estavam queimados, substituiu os transistores e o equipamento depois ficou a funcionar, ainda com algumas peripécias a nível do volume. Se aumentava o volume havia problemas, descobriu mais temas, substituiu e ficou tudo a funcionar normalmente. Exceto uma situação. Quando arranca com o amplificador, quando dá power on, com o speaker na posição A e as colunas ligadas nos cabos, ok? Portanto, quando faz power on no speaker A, com as colunas ligadas, ou mesmo com um dummy load resistivo ligado, arrebenta-lhe o fusível do canal direito sempre. Okay? E é um fusível de 3 amperes. Portanto, não é, não é brincadeira nenhuma. 3 amperes é uma corrente muito alta mesmo. Portanto, ele andou a investigar, viu montes de situações, analisou, pesquisou e não conseguiu resolver este tema. Portanto, o que ele faz é arrancar com o equipamento, power on, com o speaker em off, e depois abre. Depois de abrir, abre. Portanto, faz isso. Este equipamento tem um circuito de proteção, mas no circuito de proteção não tem delay, não tem um delay, ok? Não tem delay, porque senão o delay contornava esta situação em que ele só abria as colunas depois do power on feito 5 segundos, ou tipicamente normalmente é 5 segundos, 3 segundos depois. Porque o que está a arrebentar o fusível é um rush de corrente momentâneo muito alto, que eu vou ter que descobrir de onde é que ele vem e porque é que está a acontecer. E arrebenta com o fusível. Ok, pronto. Se houvesse um delay, esse resto de corrente ocorria na mesma, só que o relé tinha as colunas fechadas e só 5 segundos depois é que abria as colunas. Isto nunca acontecia. Ok, pronto. Não tem... isto acontece. O manual de troubleshooting sobre este tema especificamente diz que se arrebenta com o fusível da saída para as colunas, pode ser por 2 motivos. Um é curto-circuito nos cabos, que obviamente não há. A outra é a placa da amplificadora ter um desbalanceamento a nível da corrente contínua.
Eles chamam aquilo Unbalanced DC Current, ok? Pronto. E há um procedimento para ajustar a corrente em ambos os canais, ok? Pronto. No canal esquerdo e no canal direito. Esse procedimento é muito parecido com o procedimento que se faz nos leaks, okay? Nos leaks 70, ok? Pronto. Ou seja, tem que se interromper o fornecimento, o fio que traz a alimentação para a placa de amplificação, tem que ser interrompido e é colocado o amperímetro em série para depois fazer a regulação do procedimento, ok? É um procedimento perigoso, porque se por algum motivo nesse procedimento nós interrompemos a corrente, portanto, ou as garras não estão bem fixadas, por exemplo, nos pontos onde têm que ter e o circuito fica aberto, os transistores drivers podem queimar, ok? Pronto. Há outra maneira de fazer isto, que foi como a pessoa que tem este equipamento fez, que é medir a tensão, não a corrente, mas a tensão entre as resistências e através da lei de Ohm calcular, portanto, a equivalência em volts para a corrente que tem que lá estar, porque sabemos qual é a tensão, sabemos qual é a resistência, calculamos depois a corrente portanto, que tem que estar a atravessar aquela placa. Só que não sei se neste caso esse procedimento é rigoroso, porque o manual pede para medir não na resistência, mas na placa toda. Na placa toda. E isso é uma diferença importante, ok? Importante, porque se medirmos na resistência, estamos a medir a passagem de corrente no transistor. Quanto é que ele está, portanto, em funcionamento, ok? E não é só isso que o manual pede. Ao medir para a placa toda, e vocês vão ver qual é a diferença, portanto, é na fonte de alimentação, ou seja, o fio vermelho que sai da fonte de alimentação que alimenta a placa de amplificação tem que ser interrompido e medir-se a partir daí. Portanto, ele está a medir a corrente de todo o circuito, de toda a placa, e não só daquilo que está a passar portanto, no transistor, ok? Pronto, isso é uma diferença importante. E, portanto, nós vamos fazer este procedimento. Vamos com calma e com muita certeza medir a corrente portanto, da placa de amplificação de ambos os canais. Porque aquilo é uma placa que é um clone, portanto, do lado direito tem o canal direito e do lado esquerdo tem o canal esquerdo. Pronto, e é isso que nós vamos fazer. Este amplificador, este receiver, o que é que há para dizer sobre isto? Tem 4 transistores NPN. Isto é uma topologia quase complementar, ok? Pronto. Igual ao Leak 70, igual aos quads, portanto, a mesma configuração, ok? Portanto, uns pseudo classe AB, mas só com transistores NPN, que, como eu já tinha dito antes, funcionam lindamente e têm um som fantástico. E pronto, era uma solução que as marcas tinham na altura para fazer amplificadores cujo custo de fabrico era mais baixo, porque nesta altura os transistores PNPs eram caros, eram menos abundantes, eram raros, eram mais raros, digamos assim, eram mais caros, bastante mais caros que um NPN, e então os engenheiros desenharam, houve um engenheiro japonês, que eu já não sei de que marca foi, que desenhou esta arquitetura quase complementar, esta topologia, e resolveu aqui um problema às marcas de custo, porque com 4 transistores NPN conseguiam fazer um amplificador com um som fantástico. Pronto, e é isso que está aqui. Vamos abri-lo, vamos olhar, dar uma vista de olhos, uma inspeção visual, como eu costumo dizer. Depois vou ligá-lo em off, para não me esquecer, para não arrebentar com o fusível, e vou fazer algumas medições de tensão, vou ver como é que está a tensão, porque nos quase complementares
a placa de amplificação funciona com duas tensões. Com a tensão do rail normal, que há de ser 30 e tal volts, quase 40, e depois há dois transistores no emissor, tem que ter metade dessa tensão. Okay? E este amplificador não tem regulação para isso. Na maior parte dos amplificadores quase complementares que eu fiz, que é o caso do Delta, do Lick Delta 70 e dos quads, têm dois potenciómetros, dois trimmers, que regulam o rail principal, portanto a tensão principal de funcionamento, e depois a outra tensão para os NPNs, que vão simular os PNPs, ok? E isto tem que ter no emissor precisamente metade da tensão. Isso é regulado no potenciómetro, num trimmer. Esta máquina não tem isso, portanto, tem isto fixo, tem isso calculado já na placa. É uma resistência fixa que lá está, não é variável, portanto tem isso regulado. Por um lado é bom, porque não é preciso fazer regulação nenhuma. Por outro lado, temos que ter a certeza que é verdade aquilo que eu estou a dizer, que de facto aquilo é metade e que não há qualquer coisa no circuito que esteja a adulterar isso. Isto para seguir a dica do manual, que se arrebenta um fusível de um canal, que essa situação pode ter a ver com um desbalanceamento, portanto, da corrente contínua na placa de amplificação. E isso é que nós vamos primeiro atacar antes de ver, seja o que for mais, não é? Pronto. Vamos seguir o manual, digamos assim. Mais coisas para dizer isto. Eu estive a olhar para as especificações deste receiver. Portanto, ele tem um THD de 0,8%. Pronto. A partir de 1% é audível. Há pessoas que conseguem detectar a distorção harmónica, digamos assim, mas quase certeza que neste caso isso não vai acontecer. Portanto, o dono também fez aqui uma data de alterações importantes em termos de qualidade, e acredito que até pelos transistores de potência que foram colocados, que são muitíssimo bons, e pela revisão que foi feita, provavelmente o THD disto é mais baixo do que isso, de certeza. Vamos então abri-lo e ver o que é que vamos encontrar e como é que eu posso dar a volta a isto. Será que eu vou ser capaz de resolver este assunto? Vamos ver.